Oi, gente, tudo bem? Ontem eu fiz uma live falando sobre as coisas que a gente carrega com a gente que não são nossas. E esse é um assunto que rende muito, porque se você amplia a sua visão em relação a isso, a sua vida pode se transformar drasticamente e para melhor. Isso não significa, e eu vou falar isso porque já aconteceu em atendimentos individuais, questionamentos em relação a isso. Às vezes as pessoas entendem que esse movimento de carregar o que é nosso, ele é um movimento que isola o outro, que eu vou deixar de ajudar o outro, que eu vou deixar de ter empatia com o outro, e não é isso. Ahn, não tem nada a ver com eu deixar de dar atenção, de prestar atenção e de respeitar o outro. Pelo contrário, é um movimento de respeito com o outro, com as escolhas do outro, com as histórias do outro e com as capacidades dos outros. É confiar nisso também. E não exclui a possibilidade de que a gente sim preste auxílio, sempre que for possível e sempre que a pessoa estiver disposta a receber esse auxílio. Mas hoje o que eu quero falar é sobre como a gente pode se perceber, como que a gente pode olhar pra gente e ver os nossos mecanismos funcionando, se a gente tá fazendo isso. Porque esse carregar o que é do outro, a gente faz com muita naturalidade e a gente nem percebe mais que está fazendo isso. E existem algumas coisas por trás do nosso ato que eu gosto de usar essa metáfora de carregar a bagagem do outro. Até ontem na live eu falei de uma metáfora interessante, como imagina a gente saindo para uma viagem, sei lá, 4, 5 pessoas. E uma pessoa querendo carregar a bagagem dos outros, a sua mais a dos outros. Como é que a gente faz? Não, é bem complicado, porque você não vai conseguir carregar. Além de ser injusto, a gente tá ali em 5 pessoas, uma carrega de todos e todos estão ali de mãos abanando. Não, né? Cada um carrega a sua, porque também quando eu carrego as minhas coisas, eu sei o peso das minhas coisas. Eu tenho que rever o que tem dentro da minha bagagem. Eu tenho que perceber por que eu tô carregando o que eu tô carregando, para também fazer escolhas e poder renovar essa bagagem. Então, quando a gente carrega as nossas coisas, a gente tem um aprendizado enorme. E quando a gente deixa que o outro carregue as deles, eles também entram em contato com o seu aprendizado. Muitas vezes, quando eu pressuponho que eu devo carregar a bagagem do outro, lá dentro de mim existe um sentimento de arrogância, onde eu acredito que eu sou mais capaz de carregar as coisas do outro do que o próprio proprietário dessas coisas. Então, a gente precisa liberar essas crenças tão profundas para que a gente consiga dar conta das nossas coisas e seguir a nossa vida de uma forma mais natural, de uma forma mais realizadora, principalmente transformando e utilizando aquilo que a gente tem de melhor, que faz parte da nossa bagagem, que é o que eu realmente posso utilizar. E para eu saber o que está ali dentro, eu preciso entrar em contato com a minha bagagem. E através da minha bagagem, quem sabe poder auxiliar o outro a carregar a sua, auxiliar, não carregar. Então até separei aqui um papel, coloquei algumas coisas que é importante para a gente falar sobre o que nos leva a querer carregar o que não é meu. Uma das coisas que eu coloquei, e aqui, claro, são apenas algumas das possibilidades, ainda assim existem outras tantas. Mas hoje, pensando sobre isso, refletindo sobre isso, eu pontuei essas 5. São 5 coisas que eu quero falar hoje nesse vídeo para que você observe na sua vida e perceba se você tem feito isso em função dessa questão. Bom, como que funciona? No fundo, tudo se encontra. Cada um desses itens se liga ao outro. Existem momentos do circuito que eles fazem que encosta na questão que o outro levanta. Então, assim, esse seria o foco inicial para você perceber aonde você está vibrando. Mas, de uma forma geral, pode ser que você esteja encostando em todos que eu vou falar aqui. Mas um deles talvez mais gritante. Então, fica para você poder se perceber que é o primeiro caminho para você entrar em contato com o que você precisa, né? Muitas vezes, então, o que nos leva a carregar aquilo que não é nosso pode ser uma necessidade de reconhecimento. Eu preciso ser reconhecido pelo outro.
Então eu faço esse movimento. Isso é muito comum. Num perfil de comportamento que necessita muito de reconhecimento, é comum que eu queira pegar o que é do outro para poder acessar esse reconhecimento. Mas e o que está por trás dessa necessidade de reconhecimento? Provavelmente, um dos caminhos mais percorridos é o caminho da autoestima. Então, talvez na minha relação interna, eu não consiga acessar a confiança que eu preciso dentro de mim. E aí, eu passo a necessitar cada vez mais que essa confiança, que essa validação venha de fora. Como eu não consigo acessar essa confiança, eu acabo também não confiando naquilo que eu carrego. Eu não dou tanto valor a isso. E aí já vou encaixar num outro item. Por isso que eu disse que eles são circulares e acabam encostando uns nos outros. Mas esse primeiro, qual é o principal foco? É a minha relação de autoestima. Como que tá isso? E eu, com isso, não quero dizer que não seja bom a gente ter reconhecimento. É ótimo. Eu, particularmente, fico imensamente feliz quando algo que eu trago para o mundo, alguma fala, algum movimento, alguma ação minha impacta no outro positivamente e eu recebo esse feedback de volta. É muito gratificante. O que acontece é que esse não pode ser o motivo do meu movimento. Se o motivo do meu movimento é reconhecimento, então a gente tem um problema. Todo o trabalho que eu venho fazendo, ele tem um motivo muito profundo ligado à minha essência. E eu fico imensamente feliz quando ele é reconhecido e quando ele pode tocar a vida do outro. Porém, fazer esse movimento por si só já é algo muito grandioso para mim, porque encosta muito naquilo que eu acredito. Então aí você vai perceber uma diferença entre depender de um reconhecimento, me movimentar para ter reconhecimento e gostar do reconhecimento e ficar feliz e ficar grato por ter reconhecimento. Então existe uma diferença nisso. Você pode aproveitar e fazer essa reflexão. Como é que está a questão desse reconhecimento para você? Quando esse reconhecimento ele está muito viciado, né? Quando eu preciso muito disso, eu vou ter uma tendência a pegar aquilo que não é meu para que eu possa criar reconhecimento. Qual é o caminho para que eu solte isso? O caminho para soltar é o caminho da autoestima, é o caminho da autovalidação. Então ali eu vou começar a me dar o que eu preciso para depender menos desse retorno do outro. Para poder ter consciência do que o retorno do outro representa e do quanto é grandioso o meu próprio retorno. Então, esse seria um dos principais pontos desse primeiro tópico. O segundo tópico que eu coloquei seria a percepção de uma autoconfiança. Na verdade, ela vem meio camuflada, mas vamos dizer assim, vamos dar esse nome de autoconfiança excessiva. Então, para esse outro padrão de comportamento, eu tomo o que é do outro porque eu entendo que eu sei o que é melhor. Então, aqui tem escondido uma certa arrogância, sim. Por eu achar que eu saiba melhor do que o próprio outro o que é melhor para ele. E às vezes as coisas que são melhores para nós não são tão óbvias assim. Talvez alguém tenha escolhido um caminho que pra gente parece um caminho assim que não faz nenhum sentido, mas que para aquela pessoa tem algo ali que ela precisa acessar. E ela sabe disso, mesmo no seu mundo não consciente, e por isso ela busca esse caminho, mesmo que seja um caminho mais longo, mesmo que seja um caminho mais tortuoso, porque ela acredita que precisa. E se ela acredita que precisa, isso só vai deixar de ser necessário no momento em que ela acreditar que não precisa. Então, esse perfil de comportamento de eu achar que eu sei mais do que o outro pode acontecer. Outra coisa que eu quero dizer aqui, gente, é que às vezes a gente, em algumas relações, vai agir assim, acessando um perfil de comportamento. E em outras relações, a gente vai acessar outro perfil. Às vezes a gente tem muita convicção, e já aconteceu isso comigo. Posso falar assim, de momentos em que eu tinha tanta convicção de que o caminho para aquela pessoa, eu não digo pessoas que eu atendo, tá? Pessoas das minhas relações, que eu tinha tanta convicção que eu ficava angustiada, querendo que aquela pessoa fizesse aquele caminho, até que eu me dei conta da arrogância que tem por trás disso. E que eu não sou ninguém para saber qual é o melhor caminho para aquela pessoa. Nós temos o nosso guia interno. Nós temos o nosso GPS, nós sabemos qual é o caminho que nós precisamos percorrer. E a gente precisa respeitar o outro nisso.
Então, quando eu escolho pegar algo do outro para carregar, porque eu entendo que eu carrego melhor do que ele, eu estou sim sendo arrogante e eu estou sim diminuindo o outro. Eu estou colocando a percepção que ele tem dele mesmo, o caminho que ele encontra, como algo secundário. Como se eu soubesse mais dele do que ele mesmo. Claro que eventualmente a gente pode, no decorrer das situações, das relações, etc., a gente pode ter percepções de fora e auxiliar numa fala, numa orientação, que o outro perceba coisas que não está percebendo sobre si, alguns pontos cegos. Mas quem sabe realmente o que passa aqui dentro é cada indivíduo. Então eu respeito quando eu deixo que o outro faça o caminho que ele sente que precisa fazer nesse momento. Mesmo que na minha cabeça eu tenha melhores ideias, eu pense que tenho melhores ideias. O que não significa que em algum momento a outra pessoa pode chegar e dizer assim, nossa, eu vi tal coisa, isso acontece muito comigo em atendimentos, né? Onde a pessoa vem aberta a algo diferente. Então ela escolhe o caminho de se abrir diante de alguém que pode auxiliar. E aí eu, nesse momento, vou trazer possibilidades e a pessoa diante daquilo vai escolher. Eu não tenho como fazer por ela. Então, ela carrega a sua própria bagagem. Assim eu tenho respeito, assim eu honro aquela pessoa. Outra situação que eu coloquei aqui, que acontece muito, é quando eu pego a coisa do outro porque eu não sei o que é meu. Por trás disso aqui, provavelmente tem uma desconexão interna. Uma desconexão com os meus propósitos, com saber o que eu gosto, o que eu faço na vida, uma conexão maior. Então, às vezes eu acabo pegando o que é do outro porque eu consigo enxergar mais facilmente o que está acontecendo na vida dessa outra pessoa e menos o que está acontecendo na minha. Aí eu acabo escolhendo essas coisas para carregar porque tá difícil ou eu não tô conseguindo abrir a minha mala. Eu não tô conseguindo acessar a rodinha da minha mala. E a outra bagagem que eu vejo ali, ela parece tão mais fácil. Eu enxergo ela tão mais fácil, então eu decido carregar essa. E a minha vai ficando para trás. Essa é uma das coisas que pode acontecer e as pessoas não se darem conta. Porque aí, muitas vezes, por trás disso, eu posso construir uma desculpa para mim mesma. Né? Que a outra pessoa precisa, que ela tem algo assim grandioso que eu possa contribuir. E não que eu não possa, mas eu tenho que carregar a minha bagagem. Eu posso fazer esse movimento de olhar, de acreditar no propósito da outra pessoa, de ser veículo também para a concretização daquilo, mas a minha bagagem tem que estar indo junto. Eu não posso abandonar isso, porque isso só cabe a mim. A única pessoa, que pode carregar essa bagagem que é minha sou eu. Então, eu posso sim dar conta de auxiliar, de acreditar, de colocar minha energia nisso, mas sem jamais deixar de lado aquilo que me pertence. Esse é o grande insight disso, né? E não só carregar, como abrir e verificar o que tem ali dentro. E esse tópico fala muito sobre isso, porque muitas vezes eu não entrei em contato o suficiente para saber sobre o que eu venho carregando, o que eu escolhi carregar, quais são as minhas coisas que chegaram para mim e eu venho carregando. Então, assim, às vezes a minha bagagem ela tá difícil de carregar porque eu não entrei em contato com ela, porque eu não abri ela, porque eu não olhei, porque eu não reciclei, porque eu não revi, porque eu não refiz. Eu uso muito essa metáfora da bagagem nos meus atendimentos e eu gosto muito de dizer assim, às vezes a gente sai para uma viagem e a gente vai para um lugar muito frio. E a gente põe na bagagem roupas de inverno, casacos pesados, botas, toucas, luvas, várias coisas. Lá pelas tantas, a gente muda a nossa rota e nós estamos indo para uma praia. Mas a gente não revê a nossa bagagem. E a gente vai para a praia carregando essas coisas que não tem menor utilidade na praia. Assim a gente não consegue estar bem aonde a gente está. Porque a bagagem que a gente está carregando não faz mais parte daquele contexto. E a gente não reviu essa bagagem. Então esse é um movimento também importante em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. É importante, é necessário que a gente reveja a nossa bagagem frequentemente.
para que a gente faça essa reciclagem daquilo que ainda tem utilidade para nós e daquilo que precisa sair e daqui a pouco pode servir outra pessoa, mas não mais a mim. Então, nessa metáfora, quando eu solto algumas coisas, eu reciclo essa energia no universo e preencho o espaço com coisas que realmente eu vou utilizar, que são ferramentas que fazem sentido para mim ter. Então, é muito importante. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é uma possibilidade de um insight, é: eu carrego as coisas porque o que é meu não é tão interessante. Então, talvez nessa possibilidade, a parte de mim com a qual eu entro em contato não me chama atenção. Eu não acho interessante. Talvez porque eu não tenha refeito minha bagagem. Talvez porque eu não tenha aberto ela assim de uma forma bem ampla e ter realmente olhado para aquilo. Talvez eu tenha menosprezado as coisas que fazem parte da minha bagagem. Então, aquilo que é meu é tão desinteressante que eu prefiro deixar de lado. Também tem um sentimento de auto-menosprezo dentro disso. E aí a gente volta lá para a autoestima, né? A gente conecta com a autoestima. Então, talvez eu não esteja olhando para mim com o amor e respeito que eu mereço. E aí eu acabo fazendo isso somente para o que está fora de mim. E meu movimento fica para o que está fora de mim. E aí eu tenho disposição de carregar outras bagagens e não as minhas. Então, nesse tópico, é muito importante que a gente perceba como está a nossa autocompaixão, como está o nosso autoacolhimento. Se eu percebo que isso acontece na minha vida, é momento de olhar para mim com um olhar mais amoroso. Para a minha história, que talvez eu não valorize, é importante que eu faça esse olhar para que eu tenha prazer e coragem de carregar aquilo que eu trago, aquilo que é meu. Então, nesse movimento entra muito isso. E o último item que eu coloquei aqui também acaba entrando em contato com o que eu coloquei em cima, né? Que é difícil olhar para o que é meu. Quer dizer, eu sei o que tem ali, mas está sendo difícil lidar com o que eu tenho ali. Talvez seja doloroso demais, talvez eu tenha mágoas, talvez eu tenha traumas que eu preciso dissolver para que eu possa dar conta da minha bagagem, da minha mala. Então, esse do difícil, às vezes, acaba se tornando algo ainda mais difícil lá na frente, quando eu percebo que eu deixei para trás. Que em algum momento eu abandonei essa bagagem porque estava muito difícil de olhar. Às vezes, o processo que a gente faz de não olhar vai criando dentro da gente um bicho de 7 cabeças. Vai criando fantasias, vai criando pensamentos, e a partir desses pensamentos, novos sentimentos que vão ressignificando esses traumas e dando força para eles num sentido não tão positivo. Então, às vezes, se eu decido olhar e botar o pé na estrada, ou seja, olhar para aquilo, fazer, executar, não apenas ficar no meu pensamento, com aquelas coisas dentro do meu pensamento, mas ir em direção àquilo e olhar, eu vou perceber que é muito menor muitas vezes do que eu imagino. Eu consigo desmanchar aquilo, eu consigo dar conta daquilo. E enquanto eu não boto o pé na estrada, enquanto eu não abro essa bagagem, aquilo fica tomando outras formas dentro de mim e vai se transformando em um monstro de 7 cabeças, vai se transformando numa coisa muito mais caótica. E assim, não que a gente não tenha grandes questões na nossa vida que realmente impactem, que realmente sejam dolorosas de olhar. Mas se elas estão ali é porque a gente tem condições. Se isso está na nossa mala, é porque a gente tem condições de carregar. E a gente tem condições de decidir sobre isso, de reciclar isso, né? De transformar isso em outra coisa. Se uma calça hoje me aperta, eu gosto muito dessas metáforas porque elas facilitam a nossa compreensão. Se uma calça que eu usei muito tempo me aperta demais, eu posso transformar ela em outra coisa. Eu posso reciclar. Eu posso fazer dela uma outra coisa. E aí a gente volta para um assunto que eu tratei há um tempo atrás num vídeo que fala sobre isso, sobre como a nossa mente constrói as nossas memórias, as nossas crenças. A gente alimenta e conduz para determinados pontos de vista.
Então a gente sempre tem a oportunidade de reformular isso, de tornar isso mais adaptável na nossa vida, da gente poder fazer disso algo que tenha proveito, que seja proveitoso, que seja útil, que sim faça sentido a gente estar carregando. Então, quando a gente fala desses itens, eu vou dar uma revisada aqui pra gente lembrar. Então, necessidade de reconhecimento, que conecta com baixa autoestima, aonde eu preciso que o outro me dê o retorno, num sentido assim muito elevado, aonde faz com que eu me movimente para que eu consiga isso. Lembra que eu falei ali, né? Quando eu acho que sei o que é melhor pro outro, que por trás eu tenho um pouco dessa arrogância, de achar que eu sei qual é o melhor caminho. Perdão, cachorro no fundo, minha cã aqui latindo. Quando eu pego porque eu não sei o que é meu, porque eu nem parei pra olhar. Quando eu pego porque parece que o que é meu não é tão interessante, e aí a gente vai conectar com... Ali quando eu falo que eu pego porque eu não sei o que é meu, provavelmente é um baixo nível de autoconhecimento, baixo contato interno, e às vezes a pessoa nem se dá conta que ela tá com esse baixo contato interno. Então, nesse ponto aqui, é um desconhecimento mesmo, eu não sei o que é meu, eu não parei pra fazer essa reflexão. Eu nunca me dei conta, eu fui vivendo no automático, algo assim, tá? Quando eu falo ali o que é meu não é tão interessante, a gente vem de novo para encostar na autoestima, na baixa autoconfiança, falta de autoacolhimento, autocompaixão, né? Interesse por si mesmo, valorização. E o porquê é meu é difícil de olhar porque é meu. Aqui a gente vai para as questões dos traumas e das coisas que não ficaram resolvidas, que a gente pode ter colocado para baixo do tapete e que se transformou num monstro. Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de utilizar para esse aspecto aqui. Quando eu era criança, às vezes eu não arrumava meu guarda-roupa, muitas vezes, né? E ficava aquele monte de roupa, minha mãe mandava guardar, e eu enfiava tudo dentro do armário, ficava tudo embolado, né? Ou deixava em cima da cadeira, acumular um pouco, e à noite eu ia dormir. E à noite, aquelas roupas empilhadas, elas se transformavam num monstro. Nítido, ela tinha cara, tinha boca, tinha um aspecto muito assustador. E eu ficava com muito medo daquilo. Então, quando você está diante de uma situação assim, você tem que decidir se você acende a luz ou não. Quanto mais você fica no escuro, mais aquilo vai se transformando em algo realmente assustador. Quanto mais você acende a luz, mais você consegue desmanchar aquilo. Então, assim, com isso eu não estou querendo dizer que os traumas não possam ter sido grandes, que as coisas realmente não possam ter sido traumáticas, mas que sim, você tem uma possibilidade de acender a luz diante disso. Quando eu era criança e acontecia isso, eu tinha muito medo, eu me cobria com o lençol até aqui e ficava apavorada. Aí um dia eu pensei, gente, eu preciso dormir. Aí eu sentei na cama, acho que eu tinha uns 11 anos por aí, talvez um pouco menos, e eu disse assim, olha, quer me incomodar, quer me assustar, vai me assustar amanhã de manhã, porque agora eu vou dormir que eu tô cansada. Ali eu tomei uma decisão, tomei uma atitude em relação àquilo. Então, quando eu falo desse aspecto aqui, que tá difícil de olhar para as minhas coisas, e por isso eu faço o movimento de olhar para as coisas dos outros, eu preciso dar um passo adiante, eu preciso acender a luz. E na verdade, tudo isso que eu venho falando aqui, gente, é um movimento de acender a luz. É o movimento da gente expandir a nossa consciência e nos percebermos e percebermos a vida de luz acesa. Um dia de sol. Então eu desejo a todos nós que nós tenhamos sempre as nossas luzes acesas, que elas possam nos guiar para melhores caminhos, que façam da nossa vida algo que realmente vale a pena, principalmente pra gente. E valendo a pena pra gente possa respingar por todas as partes, por todos os lados e contribuir com todos. Tá bem? Um lindo e maravilhoso dia. Um beijo grande e até mais.